Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aula de revisão de matemática, essa aula sendo a aula de número 22, e aqui nós vamos revisar a função modular e a função exponencial. Como é uma revisão, é ideal que você já tenha assistido às aulas anteriores e venha aqui revisar os conceitos que foram vistos antes. Para começar a nossa revisão, eu vou falar um pouco sobre o módulo de um número real. O módulo é essa nova operação que nós vimos no primeiro ano, que traz o valor absoluto de um número. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para estar revisando. O módulo de 5 ele é igual a 5, e o motivo disso é que o 5 é maior que zero. Quando isso acontece, o módulo de um número real vai ser o próprio número real. E eu tenho outro exemplo aqui, que pede o módulo de menos 5, e o resultado dá 5. Isso sempre acontece quando você tem um número negativo, um número menor que zero. Então, o módulo desse número real menor que zero vai ser ele vezes menos 1. Então, veja aqui nas duas situações, eu tenho o módulo de 5 e o módulo de menos 5, dando como resultado o próprio 5, certo? Isso é o que a gente chama de valor absoluto. Eu tenho outro exemplo aqui, o módulo de zero, que seria igual ao próprio zero. Como eu disse, o módulo ele pode ser tirado para qualquer número real. Então, eu tenho aqui módulo de menos raiz de 7. O resultado vai dar o próprio raiz de 7, certo? Menos raiz de 7 é um número menor que zero. Então, eu multipliquei por menos 1 para encontrar o resultado. Módulo de menos raiz de 7 sendo igual a raiz quadrada de 7. Eu tenho aqui uma última consideração. A raiz quadrada de um número real ao quadrado é igual ao módulo desse número real, certo? Então, esses exemplos para a gente estar relembrando a definição dessa operação, módulo de um número real. Aqui eu trago o conceito sobre as equações modulares. São equações onde o módulo aparece pelo menos em uma expressão com uma incógnita. Eu trouxe exemplos, então, módulo de x menos 1 igual a 7 é uma equação modular, a incógnita x apareceu dentro do módulo. Aqui no segundo exemplo, o módulo de 2x menos 3 igual a 13 também é uma equação modular, a incógnita apareceu dentro do módulo. Módulo de x mais 1 igual a 2x menos 1, eu tenho uma incógnita fora do módulo, mas eu também tenho uma incógnita dentro do módulo. Então, isso é suficiente para a gente estar chamando essa equação de modular. E aqui eu tenho os dois membros da minha equação com incógnita dentro do módulo, né? Módulo de 3x menos 1 igual ao módulo de x mais 2. Para estar resolvendo essas equações, vocês devem lembrar que o resultado aqui você precisa considerar, no caso aqui do primeiro exemplo, que x menos 1 já pode dar um número positivo e você igualar isso a 7, ou que x menos 1 pode dar um número negativo. Então, você tem que multiplicar ele por menos 1 e igualar a 7. Fazendo essas duas considerações, você pode estar achando aí duas soluções possíveis, dois valores possíveis como solução para as equações modulares. Inequações modulares. Então, inequações modulares são desigualdades que apresentam o módulo em pelo menos uma das expressões que contém a incógnita. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vocês já sabem que as desigualdades podem ser maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Eu tenho aí módulo de x maior que 13 e módulo de x menos 1 maior ou igual a 5. As duas são inequações modulares. Eu tenho outra aqui, módulo de x mais 1, no caso 1 fora do módulo, menor que 25. Outra desigualdade que a gente pode estar considerando para as inequações. Certo? Propriedades. As inequações modulares são válidas as seguintes propriedades. Elas devem ser consideradas para a gente poder estar resolvendo as inequações modulares. Então, se o módulo de x for menor ou igual a um número real a, então o que a gente pode fazer? A gente pode tirar o x, né, a variável do módulo, e escrever que menos a é menor ou igual a x e x é menor ou igual a a. E usar isso aqui como uma inequação simultânea para resolver a inequação modular. Aqui com a representação geométrica, eu tenho que o x está entre o menos a e o a na reta real, certo? Então, minha solução seria esse tracejado aí vermelho.
E a outra consideração que a gente tem que fazer, a outra propriedade que a gente pode usar, é que se o módulo de x for maior ou igual a zero, então veja que eu mudei a desigualdade aqui, então eu posso escrever que o x, já fora do módulo, é menor ou igual a menos a, ou o x é maior ou igual a a. E aí, fazendo a representação geométrica, eu tenho que os valores possíveis para essa equação ou estão antes do menos a, ou estão depois do a, certo? E aqui, considerando as bolinhas fechadas, porque nas propriedades eu tenho menor ou igual, e aqui eu tenho maior ou igual. Então, quando isso acontece, a gente fecha também as bolinhas, certo? Função modular, a outra função para a gente revisar. Então, definição de módulo de um número real. Eu tenho aí que o módulo de x é igual a x, né, se o x for maior ou igual a zero, e tenho que o módulo de x é menos x se o x for menor que zero. Aí, pegando essa definição do módulo, eu posso estar construindo a função modular. Tem uma função é modular se para cada x pertencente ao conjunto dos números reais existe o módulo de x tal que f de x igual a módulo de x. Então, essa função aqui, f de x igual a módulo de x, ela pega justamente a definição do módulo. Só que lá no módulo, os valores que vinham dentro do módulo eram números, poderiam ser qualquer número real. Aqui, no caso, é uma variável, né? Esse x aqui pode assumir um conjunto de valores. A função modular pode ser representada da seguinte maneira. Aqui é uma representação usando uma função composta por mais de uma sentença. Nesse caso, duas sentenças. Então, o f de x é igual a x se esse x for maior ou igual a zero. Se ele for positivo ou zero. E f de x vai ser igual a menos x se esse x for um número menor que zero. Certo? Então, aqui estaria a função f de x, a função modular, sendo representada como uma função composta por mais de uma sentença. Gráfico da função modular. Vocês sabem que toda função pode ser representada de forma geométrica. E para construir o gráfico da função modular, a gente precisa considerar duas regiões. Uma onde o x é maior ou igual a zero e a outra onde o x é menor que zero. Eu fiz aqui uma tabelinha para construir esse exemplo, né? Construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Nessa tabelinha eu tenho os valores menos 2 e menos 1 de x, considerando valores menores que zero, e tenho o valor de 0, 1 e 2, considerando valores maiores ou iguais a zero. Substituí esses valores de x na minha função modular e encontrei os valores de f de x. Pegando cada par ordenado aqui que a tabela está me mostrando, eu posso construir o gráfico. O gráfico da função modular ele tem esse aspecto. Veja que ele parece uma reta, mas são duas partes de uma reta, né? Você tem uma reta aqui no comportamento decrescente e a outra no comportamento crescente, fazendo esse efeito parecendo um V. Se for analisar aqui, ponto a ponto, é menos 2 com 2, menos 2 com 2, está aqui o par ordenado, menos 1 com 1, é o par ordenado aqui, 0 com 0, 1 com 1 e 2 com 2, certo? Teria aí o gráfico da minha função modular. Perceba que nesse gráfico eu não tenho valores abaixo do eixo x, eu não tenho valores negativos. Então, eu posso tirar algumas conclusões desse gráfico. O domínio da função, que são os valores para a variável x, pode ser qualquer número do conjunto dos números reais, mas a imagem, que são os valores de y, né, os valores de f de x, ela pertence apenas aos reais, ao conjunto dos números reais não negativos. Então está aqui, conjunto dos números reais, o sinalzinho de mais, para lembrar que eles não são negativos, certo? Equação exponencial. Então, já indo dentro do assunto de função exponencial, antes de chegar na própria função exponencial, nós começamos a ver as equações exponenciais. Esse assunto ele depende muito do seu conhecimento sobre potências e raízes, né? A operação da potenciação e da radiciação. Então, caso você ainda tenha dúvidas, nas aulas que foram gravadas sobre função exponencial, eu mostrei algumas propriedades sobre a potência para ajudar vocês a estarem resolvendo problemas ligados a esse assunto. Então, é interessante que vocês retornem e assistam, ou procure essas informações no livro para estar revisando a operação da potenciação e radiciação, que geralmente é vista no ensino fundamental. A equação exponencial
é toda equação que apresenta incógnita no expoente. Então, eu tenho aí um exemplo, o 5 elevado a x igual a 625. Perceba que o x agora está no expoente da potência, certo? Por isso que é chamado de equação exponencial. Para a solução, usamos o método da redução à base comum. É o método que eu mostrei nas aulas anteriores, né? Nós precisamos fazer com que os dois lados da minha equação tenham a mesma base. E aí, quando isso acontecer, que é o caso aqui, ó, eu tenho um A e A, eu vou poder igualar os expoentes e trabalhar só com os expoentes, levando em consideração que essa base aí ela tem que ser maior que zero, né? O zero tem que ser menor que ela e ela tem que ser diferente de 1. Então, fazendo a redução à base comum, a gente pode estar resolvendo as equações. As inequações, nós também podemos usar essa técnica da redução à base comum, só que nós precisamos fazer duas considerações além da redução para a gente estar resolvendo as inequações exponenciais. Então, quando a base das potências for um número maior que 1, né, o A for maior que 1, mantém-se o sinal da inequação para os expoentes. Então, está aqui a situação. Eu tenho uma inequação, né, veja a presença da desigualdade. E aqui eu posso trabalhar só com os expoentes, B e C, que as bases já são iguais. E como essa base aqui eu estou considerando maior que 1, então eu vou ficar com o mesmo sinal da desigualdade. Vou ficar com B é maior ou igual a C. Aqui no caso, para desigualdade menor ou igual, eu vou trabalhar só com os expoentes também. E eu fiquei com a mesma desigualdade, né? B é menor ou igual a C. Certo? Considerando que B e C são números reais. Agora, quando a base das potências for um número entre 0 e 1, né? 0 é menor que A e A é menor que 1, inverte-se o sinal da inequação para os expoentes. Eu tenho aqui ó, A e A, já são bases iguais. Aí eu vou trabalhar só com os expoentes, só que veja que agora eu coloquei B menor ou igual a C, certo? Eu inverti aqui o sinal da desigualdade. O mesmo aconteceu aqui, né? A e A já são bases iguais, eu vou trabalhar só com os expoentes, só que aqui era menor ou igual e agora ficou maior ou igual. Certo? Aqui também considerando B e C números reais. Função exponencial. Então, chamamos de função exponencial toda função f de r em r asterisco mais. Né? O que é que aquilo quer dizer? O primeiro r é o domínio, os valores de x pertencem ao conjunto dos números reais, e o segundo r ali é o contradomínio. Então, os valores de y, os valores de f de x pertencem ao conjunto dos números reais não nulos, não negativos. Que é o que ele está dizendo com asterisco não nulos, com sinalzinho de mais não negativos. Dada por, então chamamos a função exponencial da toda a função f de r em r asterisco mais, dada por f de x igual a elevado a x, em que a é um número real, tal que a pertence ao conjunto dos números reais, não nulos, não negativos, menos o elemento 1, certo? Então, você tem que considerar os reais, não pode ter o zero, não pode ter os negativos e não pode ter o número 1. E aí você consegue montar a função exponencial. Exemplos. O f de x igual a 4 elevado a x. Ele casa direitinho nessa definição. Então, ele é uma função exponencial. Outro exemplo aqui, o g de x igual a 1/3 elevado a x mais 1. Ele também está de acordo com a definição, portanto, ele também é uma função exponencial. Bom, pessoal, aqui a gente relembrar como é o gráfico da função exponencial. Então, o exemplo aí é para construir o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Vou construir uma tabelinha com valores escolhidos para x, substituir esses valores de x na função e achei os valores de y, né? Ou os valores de f de x. Então, está aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu escolhi esses valores. Substituindo, aqui está os cálculos, né? 2 elevado a x por 2 elevado a menos 3. Resolvi 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 e 8. Está aqui a resolução. E aí, pegando esses pares ordenados, eu posso colocar no plano cartesiano e construir meu gráfico. Aqui o gráfico. Perceba que esse valor aqui é menos 3, 1 oitavo, relacionando com o oitavo, está aqui, é menos 3 com o oitavo. Aí, menos 2 com o quarto. Está aqui menos 2 com um quarto. Menos 1 com meio. Menos 1 com meio. É metade aqui certinho. Aí 0 com 1. 0 aqui com ponto 1. 1 com ponto 2. Aqui é 1 com o valor de 2 de y. E 2 com o valor de 4. Olha aí.
E o último ponto aqui da tabelinha, 3, se relacionando aqui com 8 em y. Ó, só que ficou lá em cima, mas se você pudesse seguir aqui, você encontraria o 8 lá em cima, certo? Então esse é o gráfico da função exponencial, conhecido como curva exponencial. Um ponto aqui importante desse gráfico é que a função exponencial, quando você fizer o gráfico, sempre vai passar por esse ponto aqui, 0 e 1, certo? Esse ponto aqui ele sempre aparece para as diversas funções exponenciais. Bom, pessoal, para estar ilustrando esse assunto, né, na resolução de questões, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, esse exemplo aqui, ele diz que a soma das raízes distintas da equação, módulo, aí dentro desse módulo de x menos 2, menos 2, tudo isso igual a 2, é igual a... Aí ele dá as opções para a gente fazer a soma das raízes. Então, esse exemplo aqui mostra uma equação modular. E aí eu vou estar usando as ideias que nós vimos para estar resolvendo. Então, eu trouxe para cá de novo, né? Módulo, aí dentro desse módulo de x menos 2, menos 2, e eu vou fazer uma consideração aqui para estar resolvendo, né? Para estar achando a soma das raízes distintas. Eu vou considerar que esse x menos 2 aqui me gera um número positivo. Porque se ele faz isso, eu posso tirar ele do módulo como x menos 2 mesmo, certo? Aí eu já consigo fugir desse módulo. Eu fiz essa consideração. X menos 2 me dá um número positivo. Depois eu vou fazer a consideração onde x menos 2 vai me gerar um número negativo, certo? Aí eu posso tirar do parênteses, fazer menos 2 deu menos 4, e eu encontrei aqui que módulo de x menos 4 é igual a 2. E aí eu vou estar resolvendo ele para achar as raízes. Então, para resolver, primeiro eu vou considerar que esse x menos 4 me dá um número positivo, a subtração. Então, eu tirei aqui do módulo como parêntese. Então, ficou x menos 4 igual a 2. Aí eu passei o menos 4 para o outro lado da igualdade e encontrei que x é igual a 6. Essa é a minha primeira raiz, certo? Agora eu vou fazer novamente, considerando que x menos 4 gera um número negativo. Se isso acontece, eu tenho que multiplicar por menos 1 para que ele fique positivo para seguir a definição do módulo. Resolvendo agora, eu tenho o menos vezes x, o menos vezes menos 4 mais 4. E aí, passando o 4 para o outro lado da igualdade, fiquei com menos 4. E agora, menos x igual a menos 2, multiplicando ambos os lados por menos 1, eu encontro mais uma raiz, que é x igual a 2. E aí você pensa, ele quer que some as raízes distintas. Eu tenho 6 e 2. Aí, se você somar 6 com 2, dá 8. Aí você poderia marcar aqui. Mas se você fizesse isso, estaria errado. Porque a gente fez uma consideração aqui no início, e agora a gente precisa considerar que esse x menos 2 também dá um número negativo, para a gente observar se existem outras raízes. Então, reescrevi aqui, né, nossa equação. Agora eu vou considerar que x menos 2 me dá um número negativo. Eu estou multiplicando por menos 1 para ficar positivo, certo? E aí eu posso resolver tirando do parênteses. Então, ficou menos vx menos x, menos vezes menos 2 mais 2. Aquele 2, menos 2, eu posso estar cancelando, né? Dá zero. E aí eu encontrei que módulo de menos x é igual a 2, certo? Aí para resolver, eu vou considerar que esse menos x aqui já me dá um número positivo. Então o resultado daria o próprio menos x, igual a 2. Multiplicando por menos 1, eu descubro mais uma raiz da minha equação modular, que é x igual a menos 2, certo? A última coisa que a gente precisa fazer é considerar que daqui do menos x, eu tenho um número negativo. Então, eu precisaria multiplicar por menos para fazer tudo ficar positivo de acordo com a definição do módulo. E aí eu encontro que x é igual a 2. Detalhe é que essa raiz a gente já tinha encontrado, né? O x igual a 2, x igual a 2. Então, a gente não precisa considerar ela duas vezes, porque a questão está pedindo a soma das raízes reais distintas. Então, distintas nós só temos 3, que é o 6, o 2 e o menos 2. Essa daqui está se repetindo. Então, quando eu somo 6 mais 2 dá 8, 8 mais menos 2 dá 6. Resposta letra D. Está aí um exemplo de resolução de equações modulares. Vamos aqui para outro exemplo. Nesse exemplo, a gente vai estar resolvendo uma inequação exponencial. Então, ele diz a desigualdade
tem 1 sobre 2 elevado a 3x menos 5 maior que 1 sobre 4 elevado a x. Tem como conjunto solução, aí está aí os itens, certo? A gente vai solucionar. Para chegar aí na resposta, eu reescrevi aqui a minha desigualdade, a minha equação, só que no lugar do 4 eu já coloquei 2 elevado a 2, né, que dá 4. Isso pensando em fazer a redução a uma mesma base, a uma base comum, certo? Para que ambos os lados fiquem 2. E aí esse 2, eu deixei o 1 sobre 2 aqui e conservei a base e multipliquei os expoentes. Então ficou 2 vezes x, 2x, certo? E agora eu tenho em ambos os lados a mesma base. Então eu vou trabalhar apenas com os expoentes. A consideração que você tem que fazer aqui é que as bases é um número entre 0 e 1, né? Meio está entre 0 e 1. Então você vai trabalhar com os expoentes, mas vai trocar a desigualdade. Então eu escrevi 3x menos 5, aqui era maior, ficou menor, do que 2x. E aí eu passei o 2x para o lado esquerdo, veio o menos 2x, e o menos 5 para o lado direito, foi mais 5. E aí eu descobri que x tem que ser menor que 5 para atender a minha desigualdade. Parti para a solução final, x pertence aos reais, tal que x é menor que 5. E isso me dá a letra B. Aí a solução de uma inequação exponencial. Mais um exemplo. Esse exemplo ele diz: num centro de pesquisa em biologia, os cientistas estão estudando o comportamento de uma cultura de bactérias. Após algumas simulações, verificou-se que o crescimento dessa cultura obedece à relação f de t igual a k vezes 2 elevado a alfa vezes t, onde f de t é o número de bactérias no tempo t, né? E t pode ser maior ou igual a zero, medido em horas, e k e alfa são constantes reais positivas. Se o número inicial de bactérias é o valor de f de 0 e esse número duplica a cada 4 horas, após 12 horas é correto afirmar que o número de bactérias será, tem aí os itens, 3 vezes o inicial, 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Então a gente vai ter que descobrir aí quantas vezes ele vai ser maior que o valor inicial após as 12 horas. Então, o que é que eu pensei aqui? 12 horas é 4 horas, mais 4 horas, mais 4 horas, certo? Dá 12 horas. E em cada uma dessas 4 horas, ele duplica o valor inicial. Então, eu tenho como conclusão aqui, o número inicial de bactérias será duplicado 3 vezes. Passou as primeiras 4 horas, duplica. Passou mais 4 horas, duplica. Passou mais 4 horas, duplica. Então, eu posso concluir que meu f de 12, meu f de 12 horas, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, porque vão ser 3 duplicações, né? Com relação ao valor inicial f de 0. E aí 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então meu f de 12, né, após 12 horas, vai ser 8 vezes maior do que o meu f inicial, que é o meu f de 0. Então isso me dá letra D, 8 vezes o inicial. Bom, galera, além desses exemplos, eu trouxe aqui também algumas atividades para vocês. A primeira questão, ela pede para você resolver uma equação modular. Então, ele diz quais os valores reais possíveis de x para módulo de 2x menos 5 igual a 21. Ele traz aqui os itens que seriam os dois valores possíveis para a solução. Lembre-se que você precisa considerar que 2x menos 5 dá um número positivo e igualar isso a 21 e encontrar o primeiro valor da solução. E depois você tem que considerar que 2x menos 5 dá um número negativo, vai ter que multiplicar por menos 1 e igualar a 21 para encontrar o segundo valor da solução. Além dessa primeira questão, eu trouxe aqui uma segunda que pede para resolver a equação 3 sétimos elevado a 3x menos 9 igual a 1, certo? Então, você precisaria estar encontrando aqui o valor de x dessa equação. Tá aqui os itens e eu vou dar uma dica aqui de como resolver essa questão. A resposta, você pode considerar que 1 é igual a 3 sétimos elevado a 0, né? Já que 3 sétimos elevado a 0 dá o próprio 1. E substituir esse valor aqui na minha equação exponencial para estar partindo para a solução dela. Peguem essas duas questões, anotem no caderno e tentem resolver.
tragam as respostas ou suas dúvidas para o plantão para a gente estar discutindo, certo? Pessoal, além desses exemplos e dessas atividades que eu estou deixando para vocês, eu fui passando ao longo de cada aula dessa unidade atividades do nosso livro. E aí as atividades do livro que fazem referência a esse assunto são as atividades do módulo 2, capítulo 4 e capítulo 5. Então, o ideal é que você vá dar uma olhadinha nessas atividades agora, veja o que é que ficou sem fazer, o que vocês não tinham entendido e tentem agora estar resolvendo e completando essas atividades. Pessoal, nossa revisão ela chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau.